Fala, concurseiros e amantes do trânsito! E aí, galera, até que enfim chegamos ao final do Código de Trânsito Brasileiro, certo? Estamos aqui nas disposições finais e transitórias. Você pode estar se perguntando, mas Helder, depois das disposições finais e transitórias tem o anexo 1. Verdade, só que veja, para que você venha estudar o CTB e que você entenda, né, ele completamente, comece a sua leitura pelo anexo 1. Porque quando você chegar no capítulo de número 1, vai ter algumas palavras, alguns conceitos que você não vai saber a definição. E você lendo o anexo 1, você já vai entrar no capítulo primeiro já inteirado sobre determinadas palavras, como o que é via, o que é trânsito, certo? Dentre outras palavras que a pessoa tem que buscar o significado no anexo 1, que são conceito e definição. Então, começou a leitura do CTB, anexo 1, aí terminou capítulo número 1, capítulo número 2, capítulo número 3, aí você faz o link do 3, estudando 15, 16, 17. Aí você volta para os demais, o 4, o 5 e assim por diante. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos aqui para a questão de número 1, certo? Que diz que traz a seguinte leitura. De acordo com a atuação dos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, no que se refere à política de segurança no trânsito, a prioridade é o cumprimento de metas anuais de redução de índice de mortos por grupo de veículos e de índice de mortos por grupo de habitantes. É correto afirmar que, bem, como eu havia dito, nós chegamos no capítulo final, o último capítulo, que é o 20, né? Esse capítulo fala das disposições finais transitórias. Vale relembrar e ressaltar que antes de qualquer leitura, de análise de qualquer alternativa ou item de questões, principalmente na área do direito, observe bem ao que eu chamo de pré-AVC, que são preposições, advérbios, verbos e conjunções. Geralmente são essas palavras que a gente acaba passando batido, né? Cai numa casca de banana, é onde o elaborador da prova vai aí colocar, retirar, suprimir, modificar, fazendo com que o item se torne errado. Ou mantenha-se certo, beleza? Vamos lá. Aqui na primeira questão, certo? Ele quer a correta. Veja, ele quer a correta. Na letra A diz o seguinte, ó. O objetivo geral do estabelecimento de metas é, ao final do prazo de 5 anos, reduzir a metade, no mínimo, o índice nacional de mortos por grupo de veículo. Bem, pessoal, no artigo 326A, certo? Esse artigo, ele foi incluído, certo? Pela Lei 14.599. Na verdade, foi uma redação nova, né? Foi uma redação nova dada pela Lei 14.599 de 2023. Nesse artigo, ele fala do PENATRANS, que é o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, certo? Então, nós temos que ter atuação maciça dos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito. Lógico que a grande contribuição é da população, é dos condutores como um todo. E essa prioridade, né? E essa prioridade de redução do índice de mortes por grupo de habitantes, ela vai ser apurado anualmente por o Estado e pelo Distrito Federal, só que o objetivo geral da meta é, ao final de 2030, reduzir a metade no mínimo, certo? Reduzir a metade no mínimo o índice de morte. Perceba que na questão ele fala que ao final do prazo de 5 anos, e na verdade é ao final do prazo, é ao final de 2030, certo? Então, eles trabalham com um prazo, certo? Esse objetivo de metas, ele começou ali em 2018, certo? Então, é ao final de 2030 reduzir a metade. O errozinho é dizer que é o final do prazo de 5 anos. E, na verdade, de acordo com a leitura do artigo 326A, no seu parágrafo 1º,
O objetivo geral é o final de 2030, reduzir a metade, né? Na questão, ele falou em prazo, né? 5 anos. E na lei, ele dá um prazo fixo, né? Que é ao final de 2030. Tranquilo? Beleza? Detalhe sutil, mas que fez com que a questão se tornasse errada, o item, na verdade. Letra A está incorreta. Letra B. As metas fixadas serão divulgadas em janeiro, durante a Semana Nacional de Trânsito. Bem, pessoal, essa letra B aqui a pessoa mata de cara, porque veja, a Semana Nacional de Trânsito, ela não acontece no mês de janeiro. Ela acontece no mês de setembro, beleza? Ela acontece no mês de setembro. Nós temos essa previsão, certo? Dessa meta, capitulada no artigo do CTB 326, que é a Semana Nacional de Trânsito, ela é entre 18 e 25 de setembro. Perceba que entre essa data, que no caso semana são 7 dias, entre o dia 18 e o dia 25 de setembro, lógico, né? É lógico que nós temos o dia 23, dia que foi instituído o novo Código de Trânsito Brasileiro, que foi a lei 93504, né? A lei 9.503, beleza? A lei 9.503, no dia 23 de setembro. Então, a Semana Nacional de Trânsito ficou justamente nesse período. Então, a questão a gente mata logo porque ele fala que é janeiro, na verdade é setembro. Então, letra B, incorreta. Letra C. O cálculo do índice para cada estado e para o Distrito Federal será feito pelo Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, ouvidos o CETRAN, né? O CETRAN é o Conselho Estadual de Trânsito, ouvido também o CONTRANDIF, que é o Conselho de Trânsito do Distrito Federal, né? Tanto o CETRAN quanto o CONTRANDIF têm sua competência e atribuição capitulada no artigo 14, e também ouvido a Polícia Rodoviária Federal, tem sua competência e atribuição prevista no artigo 20. E os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, ou seja, eles fazem um texto imenso, do lugar de ter colocado todos, né? Ele vai distribuindo depois os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Mas veja que esse cálculo, ele não é feito pelo CONTRAN. Esse cálculo é feito pelo órgão máximo executivo de trânsito, certo? De trânsito da União. Que no caso aí, hoje esse órgão é a Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito, tem a sua competência e atribuição prevista no artigo 19 do CTB, com 31 incisos, né? Cabe fazer uma leitura aí minuciosa, haja visto o tamanho, né? E a quantidade de inciso inserida no artigo 19. Então o erro é dizer que é o CONTRAN, e na verdade é o órgão máximo executivo de trânsito da União. Nós temos essa previsão no artigo 326A, parágrafo 11. Então a letra C está incorreta. Letra D. As metas serão fixadas pelo CONTRAN para cada um dos estados da federação e para o Distrito Federal. Bem, pessoal, nós temos aqui a literalidade do artigo 326A, parágrafo 4º do CTB. Beleza? Realmente, as metas serão fixadas pelo CONTRAN, certo? Para os estados e para o DF, mediante proposta do CETRAN, CONTRANDIF e da Polícia Rodoviária Federal. Você pode pensar assim, poxa, nesse instante falou da Secretaria Nacional de Trânsito, mas veja, cuidado com a leitura. O cálculo do índice, aí sim, será feito pelo órgão máximo executivo de trânsito da União. O cálculo do índice, certo? Aí quando você vai para o parágrafo 4, fala das metas que são fixadas. Então, muita atenção à leitura. Muitas vezes você faz a leitura apressada e muitas vezes, poxa, está falando de quê? Você tem que colocar aqueles pontos importantes aí, certo? Na questão. Então, gabarito nossa primeira questão, letra D, D de delta. Previsão no artigo 326A, parágrafo 4º. Questão número 2 diz o seguinte. Questãozinha tranquila. Pessoal, antes da leitura da segunda questão, peço-vos encarecidamente, você que já é inscrito no canal, deixa aquele like, compartilha aí o vídeo, né, com um amigo, um parente, um colega, grupo de estudo. E você que ainda não é inscrito no canal, dessa moral, inscreva-se, comente, compartilhe, passe esse vídeo adiante, né, para um colega, um amigo, um parente, grupo de estudo, principalmente para aquelas pessoas que você conhece, está estudando aí para
concurso, né? Primeira habilitação, na verdade, primeira habilitação e concurso de motorista, agente de trânsito, guarda municipal, PRF, dentre outros. Se seu edital cobra a lei 9.503, que é o CTB, pronto. Você quer praticar questões, mais questões, ficar bisurado e antenado sobre o tema, tem um conteúdo aqui totalmente 0800, aqui no nosso Trânsito na Via, canalzinho do YouTube. Se você está interessado em adquirir um material focado com dica bisu e mnemônico, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, né, um link, um contato, para que você chame por lá, que eu lhe mando uma amostra grátis. Você vai conhecer meus 3 materiais. O primeiro é a Lei 9.503, comentado, bisurado, dica de mnemônico e algumas questões por capítulo, totalizando um total de 220 questões dentro da teoria. O segundo material são 1.000 questões comentadas e bisuradas de todo o CTB, dos 22 capítulos. E as cerejas do bolo são resoluções do CONTRAN, exclusiva e de acordo com o seu edital. Lembrando que as resoluções já vão inclusas questões de concurso anteriores, questões adaptadas e várias questões inéditas. Então, se você está precisando gabaritar, fechar sua prova na parte específica de trânsito, o material é esse, Trânsito na Via. E você, juntos pela segurança viária. Chama por lá que a gente tem uma super promoção na aquisição de 2 ou mais materiais. Beleza, tranquilo? Questão número 2 diz o seguinte, ó. Assinala a incorreta. A receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito será aplicada exclusivamente em. Vamos lá. Ele se liga, pessoal, que ele quer a incorreta, ó. Cuidado que ele está pedindo a errada. Certo? Ele fala o seguinte, vamos fazer a leitura aqui de baixo para cima. A receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito será aplicada na educação de trânsito? Sim, correto. Será aplicada sim. Não é o gabarito porque ele quer incorreta. Tranquilo? Muito cuidado aí com a leitura para você não fazer a interpretação de um jeito e marcar outro tipo de questão. Você tem aí a previsão, certo? Da aplicação da receita com a cobrança de multas, né, que no caso é só 5% do valor, no artigo 320 do CTB. Então, muito cuidado com isso. Vamos lá. Letra C. A receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito será aplicada na sinalização? Correto, isso é verdade. Não é o gabarito porque ele quer a incorreta. Vamos lá para a letra B. A receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito será aplicada no policiamento e fiscalização? Com certeza. Não é o gabarito porque ele quer a incorreta. Letra A. A receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito será aplicada na engenharia de tráfego, perfeito, e pavimentação, negativo. Não tem essa possibilidade, certo? Previsto no artigo 320 CTB. Lá nós temos 2 tipos de engenharia. Nós temos a engenharia de tráfego, engenharia de campo, né? E as outras já foi dito aí, né? Tem a sinalização, tem o policiamento e tem também, né, o artigo 320, ele passou por uma alteração, né, pela lei 14.440 de 2022, incluindo também que a receita será aplicada em renovação de frota circulante. Beleza, tranquilo? Então, em pavimentação não tem essa previsão. Então, o gabarito da segunda questão, letra A de aprovado, pessoal. Beleza, tranquilo? Muito cuidado, porque aqui ele está pedindo a incorreta. Letra C. De acordo com o artigo 328 do Código de Trânsito Brasileiro, pessoal, esse artigo 328, ele trata do leilão de veículos removidos ao pátio do órgão, certo? Para que você fique aí bisurado sobre o tema leilão, além de você ler o artigo 328, você tem que ler várias vezes a resolução do CONTRAN 623, que trata sobre o tema. Leia o artigo do CTB 328 e a resolução 623. Beleza, tranquilo? Aí fala assim, ó, o veículo apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de 60 dias, contados a partir da data do recolhimento, será avaliado e levado a leilão. Com relação a esse caso, é correto afirmar o seguinte, vamos lá. Pessoal, quando o veículo ele é removido, recolhido e fica no pátio,
A cobrança, certo, de estadia, ela é limitada até 6 meses. Até 6 meses é feita a cobrança em relação à estada do veículo. Agora, depois de 60 dias, o órgão de trânsito já pode colocar aquele veículo a leilão. Ele será avaliado e levado a leilão depois de 60 dias. Então, muito cuidado com esse detalhe que a pessoa às vezes confunde os prazos. Aí vamos lá, ele quer a correta. Vamos aqui fazer a leitura da letra A que diz, ó. Publicado o edital do leilão. Aqui no Ceará, um leilão muito conhecido é o leilão Montenegro. Lógico que existe outros, né? Tem também o VIP Leilões. Muito cuidado com leilões, pessoal, feito pela internet, né? Eletrônico. Muito cuidado com fraude, né? Então, um conhecido meu que ele levou um calote aí, perdeu 70 mil reais. Então, muito cuidado com alguns links, né? É bom sempre certificar lá no órgão, quando você faz algum pagamento, saber se aquele link ele não é fraudulento, certo? Vamos lá. Publicado o edital do leilão, a preparação poderá ser iniciada após 60 dias contado da data do recolhimento do veículo. Veja, o veículo está lá. Passou 60 dias do recolhimento, ele vai ser avaliado e levado a leilão. Quando ele for avaliado e levado a leilão, será elaborado e publicado o edital. Veja, já passou os 60 dias e vai ser avaliado. Quando for feita essa avaliação, certo? Depois que passou toda a preparação, depois de publicado o edital, né, do leilão, a preparação ela vai ser iniciada após 60 dias, não, após 30, pessoal, após 30 dias. Então, muito cuidado, o pessoal está confundindo esses prazos, certo? Então, carece fazer uma leitura compassadamente, leiam pausadamente o artigo 328. Você tem que entender o seguinte, o veículo foi removido ao pátio, está lá, você dá sem dinheiro para buscar, né? Tá, beleza? Aí vai passar lá no pátio quanto? 60 dias. 60 dias é quanto? 2 meses. Depois de 2 meses, o órgão, ele já vai fazer o quê? Rapaz, vamos fazer leilão. Então, vamos fazer uma avaliação, certo? Uma avaliação para levar veículo tal a leilão. Pronto. Depois de ser feito a avaliação e o veículo já está ali preparado para leilão, vai ser publicado o edital. Nesse meio termo, já passou 60, nesse termo, a preparação ela vai ser iniciada após 30 dias, contada do recolhimento do veículo. Aí você pensa, rapaz, está errado isso aí. Veja só. O veículo apreendido ou removido e não reclamado, dentro do prazo de 60 dias, contado do recolhimento, será avaliado e levado ao leilão. Beleza? Depois que é publicado o edital do leilão, a preparação poderá ser iniciada após 30 dias. Entendeu? 30 dias. Então, muito cuidado que o prazo aqui, ele fala o quê? 60, e não é 60, é 30. Que é o erro da letra A. Letra A da fora. Letra B. O leilão deve ser realizado preferencialmente por meio eletrônico. Deve, preferencialmente, né? Parece o gabarito. Vamos deixar a marcação na letra A. Letra C. Se não houver oferta igual ou superior ao valor da avaliação, o lote será incluído no leilão seguinte, quando será arrematado pelo maior lance, desde que por valor não inferior a 40% do avaliado. Na verdade, pessoal, esse valor aqui não é 40, é 50, certo? É 50%. O veículo foi a leilão, né? No primeiro lote ele não foi avaliado, aí vai ser novamente incluído no lote seguinte. Então, no mínimo 50% a pessoa já vende esse veículo no leilão. Não pode ser inferior a 50, aqui ele fala 40. Letra C incorreta. Letra D. Mesmo classificado como conservado, o veículo que for levado a leilão por 3 vezes e não for arrematado será leiloado como sucata. Na verdade, o veículo ele só vai a leilão por 2 vezes. Ele falou por 3 vezes. Ele é classificado como conservado. Foi a leilão a primeira vez, aí volta. Aí incluído no lote seguinte. Aí no lote seguinte ele também não é leiloado. No caso aí já leiloa
como sucata. Então aqui não é por 3, é por 2 vezes. Entendeu? Então muito cuidado com isso aí. Mesmo ele classificado como conservado. Então a letra D está incorreta por esse motivo. Então confirma-se gabarito da terceira questão, letra B, B de Brasil. Beleza? Quarta questão, diz o seguinte, vamos lá, que não para não. No que diz respeito às disposições finais de transitória do CTB, assinale a proposição verdadeira. Ele quer a verdadeira, se liga aí. As repartições de trânsito conservarão por, no mínimo, 5 anos documentos relativos à habilitação do condutor, ao registro e ao licenciamento de veículos e aos atos de infração de trânsito. Opa, parece ser o gabarito. Eu estou aí visualizando a previsão do artigo 325. Vamos fazer a leitura da demais para confirmar se realmente a A é o gabarito da questão. Letra B. O percentual de 5% do valor das multas de trânsito arrecadadas será depositada mensalmente na conta do Fundo de Âmbito Estadual destinado à Segurança e Educação para o Trânsito. Bem, realmente, pessoal, esse percentual ele será arrecadado e depositado mensalmente. Só que a conta não é de fundo de âmbito estadual. É fundo de âmbito, pessoal, âmbito nacional. Por quê? Porque no caso aí, nós temos a previsão do artigo 320, esse fundo é o FUNSET, certo? Responsável aí pela educação, certo? Que tem uma destinação correta. E segurança e educação do trânsito. Então o fundo é de âmbito nacional. Beleza? O FUNSET. Show de bola? Então o erro daqui é dizer que é estadual. Letra B incorreta. Letra C. As repartições de trânsito conservarão por 5 anos os documentos relativos à habilitação de condutores, registro, licenciamento de veículos e aos autos de infração de trânsito. Perceba que a C é a cópia da A. A diferença é que na A tem aqui por no mínimo 5 anos. E aqui tem por 5 anos. E realmente o artigo 325 diz que é por no mínimo 5. Então ele retirou aqui no mínimo, né? Se não tem no mínimo, letra C incorreto. Letra D. O órgão responsável deverá publicar semestralmente na Rede Mundial de Computadores, a internet, os dados sobre a receita arrecadada com a cobrança de multa de trânsito e a sua destinação. Show de bola, quase. Que na verdade essa publicação, que ela é obrigatória, ela não é semestralmente, ela é anualmente, beleza, pessoal? Ela é anualmente. Previsão aí do artigo 320 CTB, parágrafo 2º do CTB. Então, a D está errada por esse motivo. Confirma-se gabarito da quarta questão, letra A de aprovado. Beleza? Show de bola. Quinta questão. Conforme o artigo 329 da Lei 9.503/97, os condutores de veículo de aluguel destinados ao transporte individual ou coletivo de passageiro de linhas regulares, para exercerem suas atividades, deverão apresentar previamente a certidão negativa de registro de distribuição criminal relativa aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores, renovável junto ao órgão responsável pela respectiva concessão ou autorização a cada... Pessoal, aqui é uma questão tranquila, certo? Perceba o seguinte, ó. Quando ele fala assim, ó, relativo aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores. Ele é renovável há quanto tempo? De cara, 5 anos. Beleza? De cara, 5 anos. Artigo 329 do CTB. Gabarito aqui da nossa quinta questão, letra C, C de concursado. Beleza, pessoal? Tranquilo? Bem, peço-vos encarecidamente, vocês aí que queiram conhecer mais do meu trabalho, tá aí minhas redes sociais, @Trânsito na Via, tem o Instagram, show de bola, TikTok, o Kawaii e o canal do YouTube. Puder divulgar para um amigo, um colega, um conhecido, um parente, nas redes sociais, nos grupos de amigos, certo? Embora tenhamos concluído aqui esse material do revisar da Consulpan, na próxima segunda-feira vai ter vídeo sobre resoluções do CONTRAN e questões no YouTube, lógico, né, sobre infrações do dia a dia.
Espero ter ajudado vocês com mais esse vídeo de resoluções de questões. E não esqueça, não deixe para amanhã o que vocês podem estudar e aprender hoje. Trânsito na via e você, juntos pela segurança viária. Fique com Deus, até o próximo vídeo e segue o fluxo, galera. Cuida, comenta e compartilha, deixando aquele like.